Coragem. O que vem a ser coragem? Pode alguém vencer algum obstáculo sem estar armado de coragem? Pode alguém trabalhar, aprender, estabelecer metas sem coragem? Então, a coragem é o sentimento de segurança que, ao mesmo tempo que decide ir em frente, sabe escolher o melhor caminho. Muitas vezes, a falta de coragem nos faz permanecer na mediocridade, vivendo um problema indefinidamente, distribuindo pessimismo e permanecendo em sofrimento. Às vezes, por falta de coragem, deixamos um trabalho que por certo haveria de render muitos frutos e deixamos um projeto somente por estarmos incertos de seu real valor. Por este motivo, a coragem deve estar munida de sabedoria, de esperança e de fé. O que pensar daquele homem que, por se achar corajoso, atravessa uma região recheada de assaltantes e atacado pelos ladrões? Pensar-se-á que é um irresponsável, um intempestivo, um desvalido da inteligência. É por isso que a coragem não pode, como já falamos, estar desprovida de sabedoria. O rio segue seu curso, serpenteando entre os obstáculos até chegar ao mar. Assim também na vida, como um rio, devemos seguir em frente, desviando o máximo possível dos obstáculos, pois isto é saber e não covardia. Foi a coragem do justo que levou Jesus a morrer na cruz e dar para nós, com o seu sacrifício, o caminho para a felicidade eterna, pois a vitória, às vezes, não é aparente e nem tão rápida. Portanto, sejamos pacientes, tenhamos fé, estabeleçamos o alicerce da esperança, mas vamos em frente com inteligência e coragem, seja qual for o nosso objetivo, para o nosso bem e pelo bem do mundo e do próximo. Coragem. Carinhoso cumprimento aos nossos irmãos. Estamos iniciando o nosso programa Espiritismo via Web, hoje trazendo como tema coragem, que é uma das nossas necessidades para que a gente possa seguir em frente com a nossa existência, com as nossas vivências, para vencer as dificuldades que a vida oferece para nós. Para falar de coragem, nós precisamos entender que esta é uma virtude que é conquistada ao longo do tempo. A coragem nasce primeiramente dentro de nós, em nosso interior. É quando nós começamos a nossa luta para vencer o ego, que é a tendência que nós temos de nos colocar em primeiro lugar, no sentido de estar acima dos outros, no sentido de prejudicar até o outro para que a gente possa seguir em frente. Vencer o ego é uma das nossas necessidades para ter coragem. E a coragem, ela começa no momento em que nós temos coragem de nos esquecer, de esquecer-se do ser humano, passar a pensar no outro também, passar a pensar que também o outro merece um lugar ao sol. A coragem, ela vai depender muitas vezes dos requisitos morais da pessoa. Se a pessoa não tem condição moral, ela pode então se esconder na covardia e dessa forma ela não vai vencer as suas dificuldades. Os seus atritos com o mundo vai fazer com que ela se encolha, como um caracol, que quando você encosta no bichinho ele entra para dentro do casulo. Então a pessoa covarde, quando ela vê uma dificuldade à frente, ela se esconde. Então é por isso que eu falo que a coragem ela vai depender das nossas conquistas morais. Uma pessoa que já tem dentro dela vontade, fé, que ela já tem esperança, que ela já pratica o bem, por certo e com certeza, ela é uma pessoa corajosa. A coragem muitas vezes
está guardada dentro da gente. E a gente só vai perceber que a tem no momento em que somos defrontados por uma agressão, ou por algo que venha a nos prejudicar de alguma forma. Nessa hora a gente reage com coragem. Então muitas vezes a gente não sabe a força que tem dentro da gente e a coragem já está ali estabelecida, o sentimento de querer vencer, de querer seguir em frente, vencendo as dificuldades, ele está ali guardado. E às vezes a gente não despertou isso dentro da gente ainda. A gente não sabe que tem essa força dentro da gente. A coragem, ela se desenvolve lentamente. A partir do momento em que nós trazemos de existências transatas, existências passadas, experiências que nos foram difíceis de ser passadas, difíceis de ser vividas, nós já estaremos conquistando ali no passado as primeiras virtudes da coragem. Então, às vezes, é por isso que nós dissemos que nós só sabemos que temos realmente coragem quando nós enfrentamos a dificuldade. Eu sempre falo de uma história de duas senhoras que, entrevistadas a respeito de como elas reagiriam a um assalto, uma delas disse que, por certo, ela tentaria correr, fugir o mais rápido possível do assaltante. E a outra diz que enfrentaria, que ela, no momento em que fosse agredida, ela reagiria e atacaria o ladrão. Ocorre que quando ocorreu o fato de as duas serem assaltadas, aquela que pensava que fugiria, ela reagiu. E aquela que pensava que reagiria, ela fugiu. Então a coragem está dentro da gente. E às vezes a gente não sabe que ela está lá. Ela foi conquistada através das existências transatas, passadas, e ela já está ali, guardadinha para os momentos de dificuldade. A coragem, então, ela vai desenvolver através da altivez, da confiança. Se a pessoa tem confiança de que ela pode vencer, se ela tem altivez, se ela confia que certamente as dificuldades haverá de passar um dia, se ela confia que temos proteção divina, que temos Deus ao nosso lado para vencermos as dificuldades, ela já está a um passo de vencer e com coragem de suportar as dificuldades. Então, a coragem, ela também é moral. Por que moral? Porque eu tenho que ter coragem moral. Por exemplo, vamos pensar que de repente a gente está passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade de desemprego, uma dificuldade por problemas que vieram de diversas fontes, e alguém então nos faz uma proposta desonesta para conseguir dinheiro. Nessa hora entra a coragem moral, onde apesar de eu saber que aquele problema financeiro, talvez a fome e a dificuldade, pode passar através de um ato desonesto, apesar de eu saber que não vou sofrer mais dessas dificuldades, eu tenho a coragem de dizer não. Então esse é um exemplo de coragem moral. Então a coragem ela vai se desenvolver em diversas fontes, em diversos caminhos, em diversas entrâncias ou reentrâncias do pensamento humano. Quando um adolescente ele sai de casa, ele sai do lar para enfrentar a vida, para enfrentar as dificuldades lá fora, ele começa a desenvolver nele a coragem. Porque começa a ocorrer com ele problemas difíceis e ele vai ter que fazer alguma coisa para resolver esse problema. Nós vemos isso, essa questão da coragem, ela ser trabalhada por Jesus na questão da parábola do filho pródigo, que é aquele rapaz que sai de casa, pega toda a herança do pai e vai enfrentar, gozar a vida diante daquele dinheiro, daquela herança que ele pegou, e depois, quando ele lá na frente fica sem dinheiro, ele tem que tomar coragem de voltar para casa. Então nós vemos muitas vezes
que a nossa alma, ela necessita tomar esta coragem de voltar para casa. Quando nós permeamos o caminho da falta de fé, o caminho do materialismo, o caminho das sensações, e nós começamos a ter aquele sentimento de depressão, de tristeza, aquela agonia interior, é a hora que Deus está chamando de volta o seu filho pródigo. É a hora que nós temos que ter coragem e mudar a nossa posição e buscar ter fé em Deus, buscar acreditar e voltar e retornar para a espiritualidade, para a prática do bem, para o nosso crescimento interno. E eu gostaria também de falar aqui sobre a coragem na realização pessoal, que a pessoa, ela às vezes ela enfrenta dificuldades e se encolhe, como eu disse, como um caracol. E ela não enfrenta as suas dificuldades, ela cria uma casca e se entra dentro dela. Então ela não toma uma decisão profissional, ela não toma uma decisão por esta ou aquela opção de emprego. Ela às vezes por medo, ela opta em não enfrentar, em não construir, em não iniciar um negócio por causa da covardia que ela carrega dentro dela. Então, se eu vou debelar em mim essa covardia, eu tenho que substituir essa covardia pela coragem, pela virtude da coragem, de saber entender o outro, de saber a vida, de saber as coisas, para poder vivenciar, para poder enfrentar e vencer os obstáculos que vão surgindo. Então, são fases, são momentos que nós vamos vivendo, e a partir do tempo que os cabelos começam a embranquecer, a gente começa a perceber os pontos da nossa vida onde nós não tivemos coragem de mudar, ou de enfrentar o problema, ou de fazer determinada coisa que, por certo, nós nos daríamos bem com aquela atitude. Então, às vezes a vida oferece oportunidade e nós deixamos passar. Nós não compreendemos que aquele momento era o momento da mudança, o momento que nós queríamos fazer algo por nós, poderíamos fazer algo por nós, pela nossa família, para a gente vencer, inclusive, as dificuldades financeiras. Mas nós não tivemos coragem de enfrentar as adversidades, porque toda vez que a gente toma uma decisão, nós temos que saber das consequências. E o medo das consequências, às vezes, nos deixa inertes diante de algo que poderia mudar a nossa vida para melhor. Então, para falar de coragem, nós também temos que entender a questão das etapas que nós vamos vencendo na vida. Como eu já disse, à medida que o tempo vai passando, nós temos a etapa, por exemplo, da fase escolar, quando a gente vai decidir que profissão a gente vai querer para o resto da nossa existência. E se nós tomarmos a decisão errada ali, porque nós não tivemos a coragem de tomar a decisão por aquilo que a gente gosta de fazer, por aquilo que a gente quer realmente para nós, aí a gente vai estar triste por muito tempo, e talvez mais à frente a gente vai ter que tomar outra decisão de volta, retornando àquele caminho que a gente queria no começo. E temos também a família, né? Nós temos que decidir em determinado momento se vamos sair da casa dos nossos pais, se vamos nos casar, se vamos ter filhos, se vamos enfrentar a vida e dar dignidade à nossa existência, fazendo algo de bom pelo nosso semelhante, pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que a gente gosta. Depois também nós temos que enfrentar a questão dos negócios, não é? Da profissão. Em determinado momento a gente pode ter que mudar, pode ter que tomar outro caminho, e sempre haveremos de ter coragem de fazer mudanças, de mudar, às vezes um pensamento retrógrado, uma ideia que não está dando certo, e mudar para uma ideia nova. Então, prosseguindo, nós temos também que falar sobre coragem com inteligência. Porque imagine vocês, se me achar corajoso, eu posso tomar uma decisão que vai me prejudicar, ou prejudicar os outros. Por exemplo, se eu tomar uma decisão, não levar em conta determinados processos
daquela decisão, determinadas consequências daquela decisão. Então, se eu vou tomar uma decisão na minha vida para fazer algo melhor para mim, para minha família, para as pessoas que amo, essa decisão tem que estar acobertada por um ato inteligente. Eu não posso, por exemplo, deixar um emprego para procurar outro. Eu posso, sim, no emprego, trabalhando, procurar outro para melhorar a minha questão. Mas se eu deixo o emprego para procurar outro, eu estou automaticamente cortando a sintonia com o trabalho, a sintonia com a produção. E aí eu vou ter mais dificuldade de conseguir outro trabalho, de conseguir outro emprego. Então, eu preciso ter coragem, sim, mas eu preciso ter inteligência nas minhas atitudes, nas minhas decisões. E muitas vezes a gente tem que abandonar a família, ir para longe. Muitas pessoas fazem isso para poder vencer as dificuldades financeiras, para conseguir ter um lugar, né, ao sol em um empreendimento. Mas é saber que tudo na nossa vida são fases e que um dia tudo passará. Que um dia o nosso corpo vai deixar de existir e o nosso espírito voltará a viver a plenitude, a eternidade no plano espiritual. Pelo menos é essa a fé de nós espíritas, que um dia a gente vai vencer aí na lei da reencarnação. Vamos reencarnar várias vezes e um dia venceremos e estaremos plenos. Então, é viver o momento, é trabalhar para que cada momento seja uma fase vitoriosa na nossa vida. E sem coragem não há como ser vitorioso. E temos que ter coragem na fé também. Jesus diz que aquele que não o confessa aqui diante dos homens, ele se envergonhará desta pessoa, deste espírito, no plano espiritual. Então, a gente tem que entender essa questão. Se eu sou espírita, eu tenho que ter coragem de me declarar espírita. Se eu sou católico, eu tenho que ter coragem de me declarar católico. O evangélico, a mesma coisa. E Jesus diz que nós não podemos ser mornos. Nós temos que ser ou frio ou quente. Temos que tomar atitude. Temos que estar sempre do lado que nós estamos defendendo. E no caso, o cristão defende o bem, defende a fraternidade, defende a união. Apesar de todas as pessoas, todos os seres humanos têm ainda em si, dentro de uma superestação do ego ainda somos egoístas, ainda somos às vezes orgulhosos, invejosos, e disso a gente não pode fugir. Mas a gente tem que estar sempre em ciência de que Jesus nos ensinou a buscar a perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, deu um limite impossível de alcançar, para que a gente nunca pare de evoluir, nunca pare de aprender. Então a coragem da autossuperação, de estar sempre superando a si mesmo, sempre melhorando, sempre fazendo algo melhor do que foi feito antes para a nossa vida, sempre buscando algo para suplantar, para ser ainda melhor do que aquilo que nós já fizemos de bom para nós. E por fim, a coragem de amar. Nós temos que ter coragem de gostar das pessoas, de gostar das coisas boas do mundo. Das coisas boas, quando eu digo, não é das coisas materiais, não é desse tipo de coisa, é daquela sensação de viver, é da admiração por esse espetáculo que é o mundo, pela sensação de estarmos uns com os outros. É isso, é essa a nossa meta, essa deve ser a nossa busca sempre. E por fim, gente, eu quero falar sobre a coragem do sacrifício. Porque foi o que Jesus fez por nós quando se sacrificou na cruz. Será que nós estamos dispostos a nos sacrificar em determinado momento, ter coragem de nos sacrificar para ajudar alguém? Às vezes a gente falando aqui atrás da câmera, falando aqui no programa, é uma coisa boa, bom, ajuda muita gente. Mas quantos de nós está disposto a ajudar alguém na rua, alguém que está com fome, alguém que está em dificuldade? Então, esta coragem que Jesus demonstrou
quando ele deixou-se morrer, sacrificado numa cruz, para nos ensinar a coragem do sacrifício. Entre outras centenas de coisas, de ensinamentos. Também este de mostrar que um espírito de luz, altivo, um espírito cheio de amor, ele também se sacrifica por aqueles que ama. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancada ao ventre obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário, para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro de nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Alô? Essa é a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe, ilumine, dê muita paz e muita luz para todos. Muito obrigado.